Alexandre, onde é que se encaixa a China aí nessa história? Porque a gente está vendo agora o Trump dizendo que espera que a China faça o acordo e está também aguardando uma ligação do Xi Jinping. Diz que ele que vai acontecer. A China também quer fazer um acordo muito, mas eles não sabem como começar. Estamos esperando a ligação deles, vai acontecer. Você acha que nesse rearranjo aí hoje geopolítico, como fica aí a situação da China, especialmente da guerra comercial com os Estados Unidos? O Kiko, eu tenho aqui, eu estou fora da minha base é na parte de baixo da minha casa, que é a minha biblioteca. Não é uma biblioteca de Alexandria, mas tem 10, 12 mil livros lá. Então, Tá. estou fora da minha, estou num laptop, mas aqui as 25 abas, as 25 portais mundiais divididos por Ásia, Europa, etc., está tudo aberto aqui, né? Os três, os quatro principais, os três principais jornais dos Estados Unidos, Washington Post, New York Times e Washington Post e Washington Post, New York Times e Wall Street Journal. Ah, Dos três, eu assino só o New York Times. Haja dinheiro para você assinar. Eu assino o País, assino o Le Monde, então não dá para assinar tudo, né? Dos três, a manchete, nesse momento, isso foi ontem, desculpe, não é hoje. Hoje os mercados já deram uma arrumadinha, mas ontem, o que aconteceu? O Trump puxou quarta-feira da semana passada, meteu lá 34, 35%, porque ele quer acabar com o déficit, como se uma sobretaxa acabasse com um déficit comercial, né? Os Estados Unidos compram da China muito mais do que a China compra dos Estados Unidos. Aí aham. ele acha que impondo uma tarifa de 35% nos produtos chineses, os comerciantes importadores estadunidenses vão comprar menos. Na verdade, eles vão fazer encarecer os produtos, por quê? Ao não comprarem produtos baratos os chineses, eles vão então passar a comprar produtos mais caros dos próprios estadunidenses, né? Então ele prejudica o seu próprio país. Mas isso é outro assunto, eu não quero entrar nesse aspecto. Ao fazer esse tipo de. Ele fez isso na quarta-feira. Os mercados não reagiram. Na quinta, a China reage em reciprocidade, impõe 34% em todas as importações. É a guerra sem dar um tiro. Não sei se essa guerra também não é tão letal contra, é equivalente à guerra com tiro, né? Bom, aí na sexta-feira os mercados começam a reagir e a segunda-feira abre desabando toda a Ásia e afeta a Europa e afeta os Estados Unidos, né? Não se sabe aí, é difícil fazer comparação com a crise de 29 e 33, né? Por que eu falo 29 e 33, né? Porque Roosevelt toma posse, né, em janeiro de 33 e aí começa a tentar fazer as mudanças, mas é uma crise que não é uma crise só em 29, né? Ela prolonga. Então, é difícil fazer comparação, porque quantos anos separam? Né? 80 e tantos anos, 90 e tantos anos, você tem que atualizar o fator monetário. Sim, que alguns números que estão aparecendo falam na perda de uma riqueza da ordem de 10 trilhões de dólares. É coisa assim de. O PIB do Brasil está quanto hoje? 2 trilhões de dólares, né? Então, Uhum. são 5 PIBs do Brasil. Riqueza real. Não, esta é uma riqueza fictícia, é uma riqueza em papel. O homem mais rico do mundo diz que é o Musk, que aliás começou a chiar já. Você viu? O Musk é o primeiro de dentro do governo, fora do governo já tem tudo. Empresários e republicanos, senadores já criticaram. Agora o Musk é o primeiro dentro do governo que faz o Trump. Para com isso, né?
do valor da Tesla virou pó. Então, ele ficou mais pobre. Ele tinha 300 bilhões, ele hoje é 180 bilhões só, é rico. Ele perdeu 120. Por quê? Ele não tem dinheiro, ele perdeu papel. Ele perdeu uma riqueza fictícia, uma riqueza de cassino, que não é um papel que não existe. Né? Então, o valor de mercado da Tesla, né, perdeu um valor, né, do ponto de vista. Bom, então, a reação, a crise, a reação mundial, não, pelo que o Trump fez, pelo menos a minha leitura, né, eu não sou economista, mas a gente não tem como não entender um pouco de economia, mas é pela reação chinesa. E aí as manchetes, isso que eu ia chegar, as manchetes de ontem, hoje é terça, ontem os três grandes jornais dão a mesma manchete. China não arredará o pé. A China irá até o fim. O que é até o fim? É uma guerra. É uma guerra sem disparar um tiro. Mas não dispara nenhum tiro, e o Trump diz que é um pacifista, e tem gente aqui do nosso campo até que acredita, né? Tem gente que acredita em Papai Nos Noel, ursinhos carinhosos. Aham. os três porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, né? Tem. Sei. Mandou agora aumentar o orçamento militar dos Estados Unidos para 1 trilhão de dólares. Era 800 bi, foi para 1 trilhão. Não, não, mas eu não vou usar. Eu não vou fazer guerra nenhuma, mas pode subir para 1 trilhão, né? Que situação, né, que o mundo está vivendo. O cara diz que quer parar uma guerra, mas não consegue parar a guerra. É contra fazer qualquer nova guerra, mas aumenta em 25% o orçamento militar do país. Aonde isso vai dar? E eu quero finalizar, eu sei que já estou falando muito, vocês sabem, eu sou marxista, nisso tudo, né? A nossa análise tem que ser uma análise de classe. Né? Então, posso falar o Trump, exemplo da burguesia capitalista dos Estados Unidos, mas isso aí de uma platitude assim, que um cara falar uma coisa dessa, para cima de Moá, meu amigo, eu quero que você entre no detalhes. Eu quero saber o seguinte: nós vivemos hoje um estágio do desenvolvimento capitalista que não é mais o capitalismo produtivo tradicional, de cria um posto de trabalho, de produz a riqueza, a mais-valia, explora, faz uma mercadoria, vende e retorna na forma de lucro. Isso é bom, amigo. Aquele modelo que nós aprendemos, né, que veio com Smith, mas Marx é que aperfeiçoou, né, que é o capital em cima da produção, faz o capital linha, né, ele aumenta. Mas por que ele aumenta? Porque ele passa pela produção. Aí se montaram um modelo que o capital se autorreproduz sem passar pela produção. Uhum, uhum. Isso que nós chamamos, Alain Chesnais, especialmente, Samir Amin, eles chamam de financiarização do capital. Um capital que não produz absolutamente nada, não gera um emprego sequer. Isso é uma boa especulativa. Aliás, diz que o ricaço que menos perdeu foi a família Buffett, Warren Buffett, né? O cara vendeu tudo uns meses atrás e botou todo o dinheiro em caixa. Então, ele não tem mais capital fictício, né? Papéis. Né? Papéis de bolsa são papéis, é fictício. Né? Não é dinheiro, não é riqueza real. Não rende. Né? Bom, então, essa situação, dúvida, eu voltei à atividade ontem, de manhã, eu tenho todo dia 247 com vocês, tenho TVT, são os três parceiros que eu sempre estou junto, né? Em dúvida, e é sincero, eu não tenho resposta. Qual é a classe social que
que está se beneficiando destas medidas que o Trump está adotando. Ele, ele está, ele está perdendo, ele está perdendo dinheiro. Você sabe que a Rede Globo, a Rede Globo, o principal fonte de riqueza, de lucro da Globo, já não é mais o seu objetivo principal, né, de comercial, entretenimento e tal. É a especulação. Eles ganham dinheiro. Não tem mais nenhuma empresa hoje que vive só do. Eles especulam, todos especulam. Ou ele vive só de capital produtivo? Não, não existe mais isso. Então, o capitalismo tradicional, produtivo, ele fez uma mutação. Então, ele se financiarizou, né? Ele ficou uma economia de cassino, uma economia fictícia, né? Bom, aí está perdendo? Ou não está perdendo dinheiro? Aí a pergunta que eu não tenho a resposta, e eu tenho que estudar, e nós temos que estudar, quem está ganhando com esse processo? Ou estão todos perdendo? Esse negócio de todos perdem. Ah, não, estamos todos no mesmo barco. No mesmo barco. Lá no iate, está no barquinho. Né? Então, essa é a grande questão. Né? O Trump pode, né? Não sei se consciente ou não, o golpe na globalização já foi dado. Isso aí não tem a menor dúvida do mundo. Está a Europa aí, a Europa preparando aí, diz que uma resposta, vamos taxar aí 25%, é guerra para cá, de tarifa para. O mundo inteiro vai perder. Por quê? Porque tudo vai ficar mais caro no mundo inteiro. E os povos perdem. Os não vão perder porque eles têm capacidade de arcar e comprar os produtos mais caros, mas os pobres vão perder muito mais. Né? Não tenho dúvida disso. Né? Então, que quadro que nós estamos vivendo, que nós temos que entender. Será que o Trump está. A globalização não tem. Já ninguém tem dúvida que a globalização, digamos assim, não estou dizendo morta, de morte matada, né? Mas acho que ela está golpeada, né? Assim, porque depois de Thatcher, 79, maio, e Reagan, né, janeiro de 80, quando eles. Não, Reagan é eleito em 80 e toma posse em janeiro de 81. Essa turma, esses dois aí, eles implantam esse modelo neoliberal que financiariza muito o capital. Né? Então, isso enfraquece o Estado. Essas teorias todos nós conhecemos bem. Né? Enfraquece, etc, etc. Né? Então, não tem dúvida disso. Né? Então, o capitalismo tradicional ele vai ficando. Aí uma pergunta que faz é que é possível voltar àquele outro tipo de capitalismo? Será que o Trump, evidentemente ou não, quer a volta daquele outro tipo de capitalismo tradicional, de criar o posto de trabalho, de contratar o operário, de fazer, né, a mercadoria, de vender, de circular e de retornar na forma de lucro, etc. Mas será que ele quer isso? Bom, se ele quer isso, ele então aí é a outra pergunta. Além de golpear a globalização, que isso ninguém tem dúvida, ele estaria golpeando também um modelo de capitalismo financeiro. Eu não estou aqui dando uma resposta, não estou dando. A minha tendência, porque quando Marx fala da inevitabilidade do fim do sistema capitalista, isso é inevitável. O que não é inevitável é que depois disso vem o socialismo. Isso não é inevitável. Isso é o determinismo que não é marxismo isso, né? Agora, dizer que o sistema socioeconômico será substituído por outro, isso aí é dialético. Né? Escravismo, feudalismo, capitalismo. Então, achar que o capitalismo será eterno, isso é bobagem. Então, é inevitável o seu fim. Agora, o que não é inevitável é que ele seja substituído por alguma coisa. Mas quais são Marx?
Marx apontava e apontou sempre, digamos assim, uma lei geral que existe. Isso é a formulação minha, não tá na boca dele, ele não fala com essas palavras, e aí a função do professor também, então, é, às vezes, tornar didático as coisas, né? Todos os sistemas socioeconômicos trazem dentro de si contradições que os levarão à sua destruição, né? O escravismo teve, o feudalismo teve, e o capitalismo teve. Mas o Marx mostrou as contradições do sistema capitalista, né? Se nós entendermos isso, essas contradições estão aí, né? A principal delas é uma tendência média declinante da taxa de lucro. Isso aí é só você ver os últimos 30, 40, 50 anos, você vai vendo que as empresas vão diminuindo a sua margem de lucro. Ora, um sistema que visa o lucro e gradativamente a tendência é essas margens sendo diminuídas cada vez mais, esse sistema tende a desaparecer. Mas não são essas só as contradições. Ele mostra outras contradições da propriedade privada, né, dos meios de produção e a produção cada vez mais coletiva, mas o lucro da riqueza produzida é apropriada, que não dá para ver onde eu estou pondo a mão, mas estou pondo a mão no meu bolso, né? Então, a produção coletiva, mas tudo fica na mão do dono. Essas contradições vão levar ao fim do sistema. Agora, se virar o socialismo, esta é outra discussão, e isto não é inevitável. Por isso, a necessidade das duas condições, né? A consciência e o partido, que é fator de organização. Então, a dúvida que eu coloco é que é possível voltar a um sistema de um capitalismo produtivo ou não tem volta? A minha opinião, e aí eu não sou um expert, eu acho que não. Por quê? Ele, isso ele já falou em 1916, quando ele publica o célebre Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo, quando ele é o primeiro a demonstrar a financiarização do capital. Ele não usa esse termo, né? Então, é um sistema, né, o sistema da associação do capital industrial com o capital bancário. Mas isso, em 1916, é uma coisa, isso já se passaram 119 anos, né? Ou 109 anos, né? Então, da publicação do seu livro clássico. Hoje chegou numa situação, estamos vendo aí essa perda da riqueza do mundo, né? 10 trilhões de dólares em 3, 4 dias, né? Então, eu estou falando muito, né? Eu não gosto de ser Pode assim, falar, vocês têm fica à que vontade, professor. Fica à vontade, está muito bom. vocês têm que, às vezes, me interromper. Mas é um cenário cujo desfecho, eu, claro, né? Quem sou eu, aliás, para ter claro? Eu vi a entrevista esses dias do Paulo Nogueira, eu estou vendo várias entrevistas nessa momento de convalescência também. Os economistas não têm resposta para isso que está acontecendo, né? E acho que os formuladores dessa política do Trump, que não é da cabeça dele, ele não é um cara que tem essa formulação, deve ter dois ou três caras que estão dando essa. Você veja que ele não volta atrás. Não volta atrás. Pode abrir agora o Washington Post, o Wall Street Journal e New York Times, agora, nesse momento. Ele não vai voltar atrás, né? Então, a decorrência disso, não sei se estava previsto na cartilha destes formuladores desta proposta. O que eu acho, né, assim, quer dizer, aí acho mesmo porque eu não sou um expert, não vai resolver o déficit comercial com a China, sobrepuxando produtos, porque a China é a maior vendedora do mundo. O mundo precisa comprar produtos que só às vezes a China fabrica, e os Estados Unidos deixaram de fabricar, inclusive de forma consciente, quando transferiram parques industriais seus para a China. Não saiba, muitos dos iPhones do mundo inteiro são fabricados em território chinês. Então não é simples você falar, voltem para cá, né? Então ele acha que com uma simples sobretaxa
vai resolver o déficit da balança comercial entre os dois países. Então, é uma crise muito difícil. Aí tem a pergunta que você fez, que eu não poderia deixar de esquecer de responder, né? Ele vai fazer uma guerra com a China, mas não é uma guerra militar, é uma guerra comercial.